fala que é a questão dela dentro da teoria da arte, né? Mas o seu, agora você vai falar, né, desse peso no sentido arqueológico, né? Muito bem, vamos esclarecer um pouco rapidamente o que é essa teoria da hostilidade. A teoria da hostilidade é uma maneira pela qual se convencionou nomear essa determinação de que o cristianismo, desde suas origens, é completamente contrário à imagem ou à produção de qualquer tipo de ídolo. E isso vem necessariamente das determinações do texto religioso, né, da Torá, inicialmente judaica, e depois de algumas determinações raras que aparecem no Novo Testamento. Então, a teoria da hostilidade vai dizer que os cristãos, materialmente, não têm interesse nesse aspecto material, né? Então, não aparece a imagem, ela é algo que aparece no cristianismo de forma exterior, e, em sua essência, o cristianismo é um culto totalmente contrário à produção e uso de imagens. E essa teoria da hostilidade, ela se desenvolveu principalmente em ambiente acadêmico alemão, a partir dos estudos de um teólogo luterano chamado Adolf von Harnack, que vivia na região do Báltico, mas tinha ascendência germânica, e era um teólogo luterano que estudou a formação da doutrina ocidental cristã, né, a partir da Igreja de Roma, e ele justamente vai seguir por essa linha que eu comentei anteriormente, de perceber que a introdução da arte na igreja, de imagens na igreja, foi uma paganização do cristianismo, porque, em essência, os cristãos são totalmente contrários ao uso de imagens e seguiam a proibição bíblica. Então, foi essa paganização dessa igreja ocidental, que foi se distanciando da espiritualidade original. O Harnack, inclusive, considerava que os cristãos mais antigos na Palestina viviam em comunidades totalmente ascéticas, sem imagens, e vivendo uma vida muito simples e de um cotidiano envolto em orações, em jejuns, e que a igreja, quando se transformou nesse grande corpo institucional, ela é um exemplo da paganização do cristianismo e que se distanciou justamente da sua natureza totalmente espiritual, desse grupo de ascetas que viviam no deserto na Palestina, né? O von Harnack, ele, na verdade, sofreu uma forte influência de um outro estudioso chamado Schürer, de sobrenome Schürer, que estudou o judaísmo na época de Jesus e realmente vai dizer que as origens do cristianismo estariam nas seitas judaicas da Palestina do século I depois de Cristo, mais ascetas possíveis, né? Aqueles que viviam no deserto, então todo o desenvolvimento do pensamento cristão e até mesmo as pregações de Jesus estavam mais próximas desses grupos que viviam de uma maneira muito rigorosa, né, na região desértica e árida da Palestina. Então ele teve uma influência muito grande da obra desse Schirr, que seriam obras sobre judeus na época de Jesus, né? Claro que o von Harnack ele não estava necessariamente interessado na questão da imagem, mas sim, ele era um teólogo luterano, ele estava muito mais interessado em discutir a questão da formação doutrinal, né, do cristianismo ocidental, mas o pensamento do Harnack teve uma influência muito grande sobre um outro pesquisador alemão, chamado Theodor Klauser, que especificamente era arqueólogo, era interessado no registro material, e no final do século, ele nascido no final do século XIX, e mais para meados do século XX, ele produziu uma obra vastíssima de estudos sobre a arte cristã. E ele vai rever muitos trabalhos antigos do século XIX, do começo do século XX, e possuído desse pensamento do von Harnack, o Theodor Klauser vai dizer justamente o que nós comentamos anteriormente. Não no sentido de julgar se a igreja estava certa ou errada, mas que a arte ela apareceu na igreja por pressões do laicato. E ela seria uma resistência
dos leigos à dominação do clero, né, da dominação do clero no sentido intelectual falando, né? Então a arte seria um produto de uma resistência desse laicato em relação àquilo que o clero estava produzindo, a doutrina oficial que estava sendo produzida naquele momento, né? E isso acabou se convencionando a se chamar esse tipo de pensamento de teoria da hostilidade. Então, os pesquisadores, ao tratar desses remanescentes cristãos do mundo antigo, deveriam observar essa questão da resistência, tá? Da arte como uma resistência à doutrina oficial que estava se formando. Então, é a pressão de leigos, que vem de variados tipos de cultos e conexões, enfim, mediterrânicas, e que exercem essa força, essa influência dentro da igreja, que acaba cedendo espaço a essas pessoas, né? Então, isso acabou sendo conhecido como teoria da hostilidade, uma maneira de olhar para esses remanescentes cristãos da antiguidade. Falando em validade dessa teoria da hostilidade, eu vou dizer, principalmente a partir das minhas pesquisas, do meu trabalho, que para a arqueologia, ela de certa maneira foi superada, porque não olhamos para o registro material necessariamente visando encontrar ali uma ortodoxia necessariamente em formação, porque a teoria da hostilidade ela foi muito arquitetada nesse diálogo com a Igreja de Roma toda poderosa. São teólogos luteranos que estão discutindo isso, o von Harnack no final do XIX, o Theodor Clauser na primeira metade do século XX, que são filiados a um protestantismo liberal, que tem alguns propósitos nacionalistas, políticos por detrás, justamente, e que estão dialogando com a questão da Igreja de Roma. Então, para os estudos arqueológicos mais recentes, não necessariamente esse é um limitador, ou esse deveria ser a maneira de se orientar, de se balizar para compreender essas imagens. Hoje se considera muito mais as representações imagéticas e plásticas do mundo antigo a partir de fronteiras fluidas, a partir de conexões de pessoas que circulam pelo Mediterrâneo, trazem repertórios, às vezes produzem de maneira independente, e se considera que talvez a igreja, nesse momento, nem pode ser chamada de igreja no século III, no século IV, existem vários cristianismos. O mundo oriental, por exemplo, tem cidades fervilhantes de cristãos, Antioquia, Alexandria, Éfeso. Então, limitar esse corpo de que nós temos de imagens a uma ideia de que havia uma hostilidade da igreja em formação em relação às imagens e que os leigos exerceram essa pressão tão forte que a igreja de Roma acabou cedendo e por isso ela se helenizou, se paganizou e se distanciou dos preceitos originais do cristianismo, isso para nós já é algo um tanto superado. Nós olhamos muito mais essas imagens em conexão com aquilo que os politeístas estão produzindo, que os cultos de mistério estão produzindo também, os próprios judeus têm alguns repertórios imagéticos, e que às vezes se torna muito indistinguível aquilo que é cristão daquilo que é judeu no começo do século IV, no final do século III, né? Então, hoje, para o campo de estudos arqueológicos, nós estudamos a religião e aquilo que nós temos de documentação para estudar a religião, admitindo essas fronteiras fluidas. É claro, existe algumas interdições que aparecem, né, nos documentos em relação ao corpo religioso, seja no politeísmo tradicional greco-romano, no judaísmo. Seria muito leviano considerar que não há, né, interdições, que todas as fronteiras são fluidas, elas existem. Mas, dentro do aspecto material, essas fronteiras são muito fluidas. E limitar a interpretação a uma igreja que acabou se paganizando e se helenizando totalmente seria restringir novas hipóteses, restringir a ideia desse Mediterrâneo como um espaço de trocas e de algo em que, de certa forma, descaracterizaria até mesmo o propósito da arqueologia no contemporâneo, que é o diálogo de culturas, que é entender como as culturas se formam, que é entender como elas dialogam,
que é entender, de certa forma, como esses povos do passado faziam trocas, porque a troca é fundamental para a sobrevivência de todos esses povos que se colocam no mundo mediterrâneo, né? Então, acho que para a arqueologia, essa teoria da hostilidade já é um pensamento um pouco ultrapassado, ele é considerado dentro de uma história interpretativa dessas imagens, mas não é uma teoria ou até mesmo uma metodologia, digamos assim, é fundamental para os estudos arqueológicos. O que talvez seja interessante pontuar dessa teoria da hostilidade, que se desenvolve nesse ambiente acadêmico alemão, é que ela é uma forma de ruptura do que se fazia até então, né? Porque até então os estudos arqueológicos sobre as origens do cristianismo, os remanescentes materiais do cristianismo, eram todos centralizados na escola romana, eram todos centralizados na comissão da Igreja Católica em relação aos estudos de arqueologia, de arte cristã, enfim, né? A Igreja Católica tinha uma força muito grande nisso, havia formado muitos pesquisadores, inclusive o próprio, que é uma figura que merece uma atenção muito grande nesse assunto, o próprio fundador da disciplina arqueologia paleocristã, o Giovanni Battista de Rossi, que é um grande pesquisador do século XIX, ligado à Igreja Católica. Ele fundou, inclusive, o Instituto de Arqueologia Sacra, com o beneplácito e financiamento do Papa Pio IX. Ele monopolizou durante muito tempo o pensamento em relação a esses remanescentes, fazendo algo tradicional, que era tentar harmonizar esses remanescentes com a doutrina da Igreja. Então, não importava muito a datação, às vezes, do artefato. Ele precisava confirmar os textos canônicos da Igreja, e ponto. Então, a importância da teoria da hostilidade, do meu ponto de vista, o que ela pode orientar, seja na pesquisa arqueológica, teológica, da história da arte, é que ela é uma ruptura com aquele pensamento que se tinha até então da escola romana de harmonizar esses remanescentes cristãos com a doutrina da Igreja. Então, nesse ambiente acadêmico germânico, se rompe com isso. Não, espera lá, vamos observar esses registros materiais de uma outra maneira, vamos admitir o que se considera na época de Volksreligion, que é essa religião popular. Então, quando o Theodor Clauser vai dizer, não, esses registros materiais são uma forma de resistência, ele está admitindo que existe uma religião popular e que existe uma religião oficial, uma religião de elite, que seria o clero, né? Então, eu acho que o mérito da teoria da hostilidade é observar a partir desse ponto de vista, de uma ruptura com algo que até então era cristalizado, que era entender esses remanescentes do cristianismo a partir da Igreja de Roma, né? A partir da Igreja de Roma, a partir dos interesses do papado, e justamente de mostrar a todos os fiéis a primazia de Roma, e da sua doutrina, da sua ortodoxia. Então, acho que o mérito da teoria da hostilidade é essa, que depois, claro, vai ser rebatida e discutida por pesquisadores católicos que vão defender a posição da Igreja ou vão reinterpretar essa teoria da hostilidade a partir de pontos de vista do catolicismo e tudo mais. Mas, independente do desenvolvimento posterior, acho que o mérito da teoria da hostilidade é isso, é observar esses remanescentes cristãos de uma maneira um pouco mais independente da Igreja necessariamente e observar o comportamento dos leigos, né, dessa religião popular. Então, acho que essa é a grande importância, né, que fica, para seja qual for a disciplina. É claro que hoje ela já é superada, ela já é considerada pelos pesquisadores e arqueólogos, mesmo aqueles que trabalham na perspectiva da escola de Roma, da escola romana, que existe até hoje, é muito forte na Itália, tem nomes fortíssimos ligados à pesquisa arqueológica atual, produz muito, inclusive, né, um financiamento do Vaticano considerável nas pesquisas sobre cristianismo antigo. Há muitas coisas publicadas, há muitos catálogos, há muitos eventos que acontecem totalmente comissionados pela Igreja Romana. Então, vamos dizer assim, né, a história da interpretação, ela faz parte da formação do arqueólogo que está interessado nisso, né? Ele não pode abrir mão da história interpretativa
e a tecer diálogos com ela. Mas para nós arqueólogos já é algo praticamente superado.